Olá, bom dia. Meu nome é Mirella e eu tenho 41 anos, né? E pensei muito, relutei muito sobre criar esse canal para falar com a maioria é voltado para as mulheres, né? Porque é um assunto que fala da nossa fertilidade, mas é um assunto que não é muito dito e eu acho que é um grande erro da classe médica, no qual, quando nós iniciamos a nossa vida sexual, né, na grande maioria, né, acontece que as mães, os pais, ou uma amiga, ou a adolescente mesmo, procuram um médico para usar um método contraceptivo, né, o foco é sempre prevenir a gravidez, né. Claro que a gente tem que pensar em todo o conjunto que o ato sexual pode ocorrer. Mas é um assunto que não é dito porque é sobre a nossa fertilidade, sobre a nossa vida reprodutiva, né, de nós mulheres. Nós nascemos com isso já pré-definido, né? Nascemos com prazo de validade nessa questão, ao contrário dos homens, né? Os homens não, eles não têm essa questão de que zera a possibilidade de ser pais. E nós não. Meu vídeo é mais para falar sobre a reserva ovariana, né? Um assunto que nunca foi conversado comigo na minha vida de adolescente, na minha vida já como uma mulher madura, uma mulher mãe. E esse assunto foi vindo à tona na minha vida. Fui pega de surpresa por essa questão, no qual eu busco uma terceira gravidez, né? Graças a Deus eu já sou mãe de 2 meninos lindos e saudáveis, mas busco a terceira gravidez. Então, nos meus 38 anos, eu comecei a ver uma dificuldade em gestar, né? Em conseguir uma gravidez de forma natural. E começamos as investigações do porquê. Na altura eu ainda menstruava. E foi me diagnosticado que eu tinha uma baixíssima reserva ovariana. E o exame que detecta isso é o AMH, que é o hormônio antimuleriano, no qual eu nunca tinha ouvido falar. É um exame que não é coberto pelos planos de saúde, nem no Brasil, nem aqui em Portugal, acredito que em lugar nenhum. Ele não é muito barato. Quando eu estava no Brasil, eu paguei em torno de R$500. Aqui em Portugal, eu pago em torno de 40 euros. Mas é um exame que é importante porque ele consegue avaliar a sua reserva ovariana e saber se você tem tempo para esperar ou se você já tem que correr atrás e congelar óvulos. E eu acho que esse assunto nós temos que falar mais sobre eles. Até mesmo mães que são mães de meninas, no qual, igual eu tenho uma sobrinha, né, no qual tenho mais contato, assim, e falo sobre isso. Porque, assim, hoje em dia nós mulheres queremos mais estudar, focamos muito na parte profissional, e querem viajar, e querem viver, e tá tudo bem, é super de acordo com isso. Só que, quando a pessoa chega na altura que pensa, agora eu quero ser mãe, porque a gente acha que a gente tem o controle das coisas, né? A gente acha que foi o que eu achei também. Fiquei 3 anos com o DIU de Mirena, que é aquele DIU hormonal, e achava que na altura que eu quisesse engravidar, eu ia tirar o DIU e dentro de no máximo 6 meses eu estaria grávida. Enfim, não foi assim que aconteceu. Então, assim, esse vídeo eu crio com foco em um alerta para que nós mulheres conversemos mais sobre esse assunto, para que a classe médica fale mais sobre esse assunto com as jovens que iniciam sua vida sexual, e de que sim, nós mulheres nascemos com prazo de validade na questão da fertilidade. E nós não temos o que fazer depois que isso acontece. É mesmo assim, só o que eu ouço é só um milagre. E assim, é claro que eu creio em milagres e estou fazendo a minha parte na questão médica, de reposições hormonais e tudo para ver se meus ovários acordam, que é assim que dizem. Mas é muito complicado você só ouvir que
Você só consegue engravidar se for por óvulo doado, né? Um óvulo de outra mulher que venha fazer a fertilização com o esperma do meu marido. E isso é uma questão que é um pouco complicada ainda para mim. Pode ser que futuramente eu mude de ideia, mas não é uma situação que nós, como casal, queremos, nem eu nem meu marido. E bato palma para quem vai de primeira e super assim, nossa, que lindo, acho lindo. Mas ainda não cheguei nesse patamar. E espero que assim, né, que respeitem isso. Mas é muito complicado você chegar e ouvir que não consegue conceber, não consegue ter um bebê com o seu DNA, né, de uma forma natural. Então, eu só queria que muito mais mulheres soubessem disso, desse assunto, que isso pode acontecer, que isso não seja como um tabu, como é tratado como a classe médica, porque a classe médica não fala sobre isso quando você tem 20, 22, 23, 25 anos. E isso tem crescido muito. Ultimamente eu criei um perfil no Instagram que fala só mesmo sobre baixa reserva, né, e pela minha busca pela gravidez. E eu tenho visto que tem aparecido muitas mulheres a entrar em contato comigo através desse perfil que tem 25, 28 anos, que não são mães e que tem a baixíssima reserva ovariana. E eu fico, nossa, que dó que me dá disso, porque assim, eu, graças a Deus, tive a oportunidade de ser mãe, conceber, né, de forma natural, com os meus óvulos. E essas que não conseguiram? O que podia ter sido feito antes disso acontecer, antes disso ser realmente um ponto final? Então, assim, que sirva de alerta para que os médicos pensem de uma forma como eu queria que agisse se fosse a minha filha ou minha esposa. Congelamento de óvulos. Chega uma fase que você tem que pensar realmente como um congelamento de óvulos é a solução, porque assim, até uma certa altura que você quiser ser mãe, os óvulos estão lá guardados e você vai conseguir com seus óvulos, que é o que nós todas queremos, né? Enfim, então tentei criar esse canal para falar mais voltado sobre esse assunto e essa partilha, né, essa troca, porque eu acho que tem crescido muito essa busca de mais informações sobre esse assunto, no qual tento sempre estudar para tentar perceber o que eu posso fazer para ajudar o meu corpo a passar por essa situação, para ver se ele restabelece a função de que eu tenho pouquíssimos ovos, eu não zerei total, mas eu tenho pouquíssimos ovos. E o que eu posso fazer para que esses pouquíssimos óvulos que eu tenham uma boa qualidade? Porque eu também não adianta ter muitos óvulos e ter uma qualidade baixa, né? Porque nós precisamos de um óvulo de boa qualidade para ser fecundado. Então, eu busco sempre ajuda tanto na parte de produtos naturais, na parte da medicina tradicional chinesa, tudo isso além da medicina tradicional, né, no qual tenho feito reposições hormonais, indutor de ovulação, tudo isso para tentar conseguir uma gravidez de forma natural. Desde que, não sei se eu vou tentar só esse ano e no ano que vem, quando não acontecer, a gente vai tentar ir para o outro lado, né? Mas enfim, é só esse meu relato. Eu espero que encontre mulheres também com essas com as mesmas dificuldades, que a gente tenha uma troca aqui saudável, uma troca de experiência e que sirva de alerta para todas, tá bom? Um beijinho e até a próxima.